Voltamos com o programa Café com Direito, mais conhecimento para você. E vocês perceberam essa minha área tributária que eu gosto, eu fico aproveitando, explorando aqui o Procurador-Geral, doutor Gilberto, porque são assuntos que interessam diretamente não só a você que é empresário, quando a gente fala de dívida ativa, mas diretamente também para quem é consumidor, né, que você tem uma empresa estável, uma empresa, né, funcionando aí sem falir por conta de altas multas, né? Mas a gente vai falar sobre outro assunto que envolve também, e aí vem aos servidores públicos, porque nós vamos falar de precatório, e eu vou perguntar algumas coisas referente a essa área de precatório. Por exemplo, doutor Gilberto, como vai ficar a situação dos servidores públicos que receberam precatório do Estado nesses últimos 5 anos e que não fizeram, não foi retido, não foi pago a contribuição previdenciária que é devida nas ações trabalhistas, tipo de benefícios que incorporam ao seu salário, que vai ter repercussão na sua aposentadoria. Como o Estado está se defendendo nesses casos? Na realidade, Sheila, eu quero só apenas fazer uma observação que, com a emenda constitucional 62, que inclusive recentemente foi declarada inconstitucional pelo Supremo, mas que ainda não houve a publicação do acordo e, consequentemente, não se sabe como ficará, a grande verdade é que o pagamento de precatórios hoje é de responsabilidade do Tribunal de Justiça. O Estado ele tem apenas a obrigação legal de fazer a transferência do recurso de acordo com o modelo que ele fez a opção. No caso, o Estado da Paraíba fez a opção pelo regime dos 15 anos. Então, você calcula, você pega o estoque total de precatórios, divide por 15 anos e depois divide pela quantidade de meses de cada ano, por 12 meses. E aí você obtém o valor mensal e você repassa para o tribunal. Hoje nós estamos repassando 8,5 milhões por mês para o tribunal. Apenas para se ter uma ideia, esse dado eu chamo a atenção do telespectador, porque é um dado que pouca gente tem, mas de grande relevância. Nos 2 primeiros anos do governo, do atual governador, 2 anos e 5 e 6 meses, nós já repassamos o equivalente a 200 milhões de reais para o Tribunal de Justiça fazer pagamento de precatórios. Comparado com os últimos 10 anos, de 2000 a 2010, foram repassados 54 milhões. Ou seja, em 2 anos e meio, nós repassamos o triplo do que foi repassado em 10 anos. Então, esse é um dado importantíssimo, porque aí você observa a quantidade de beneficiários que aumentou em razão do aumento do repasse. Agora, o pagamento dos precatórios não é de responsabilidade do Estado, é do Tribunal de Justiça. Portanto, se houve, evidentemente, algum problema no recolhimento da Previdência, aí no caso não foi do Estado, porque o Estado não faz o pagamento. O Estado repassa o recurso para o Tribunal e o Tribunal tem uma conta única em que ele centraliza esse recurso, faz a redistribuição do Tribunal, dos valores competentes para o Tribunal do Trabalho e também para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é em torno de 10% para esses 2 tribunais. 90% fica para o Tribunal de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, em uma inspeção realizada o ano passado, identificou que a Previdência não estava sendo recolhida. E também identificou que alguns pagamentos tinham sido feitos a maior. A sistemática da correção tinha sido com a aplicação do famigerado anatocismo. Então, a partir daí, o Conselho Nacional de Justiça fez uma correção, o tribunal já está adaptando a nova metodologia orientada pelo CNJ e também já está fazendo o recolhimento da Previdência. Nós estamos aguardando o envio da relação do Tribunal de Justiça, identificando nominalmente aquelas pessoas que receberam e não recolheram a Previdência e também que receberam dentro de uma sistemática de correção a maior, para identificar a diferença nominal, a Procuradoria notificar, dando um prazo, essas pessoas, evidente, eu parto do pressuposto de que elas receberam de boa fé,
Portanto, nós vamos notificá-las administrativamente primeiro, para que elas possam comparecer, negociar, parcelar, ou se for o caso até fazer a sua defesa, e posteriormente, se a defesa não for procedente e não houver um acordo, aí não restará outra alternativa a não ser fazer a cobrança judicial. Porém, essa iniciativa nós só adotaremos após esgotados todos os meios de receber administrativamente. Portanto, hoje, só para concluir, pela sistemática atual, a responsabilidade do pagamento do precatório, da aplicação da correção, do recolhimento da Previdência e também do imposto de renda é do órgão pagador, que no caso é o Tribunal de Justiça. E o Tribunal Regional Federal e o Tribunal do Trabalho. Falando de precatório, você ressaltou, e isso é positivo, e a gente gosta aqui no programa Café com Direito, sempre ressaltar o que é positivo no direito. Não é porque a gente joga confetes no que é positivo, não, mas até assim, propositadamente que a gente faz isso. Por quê? Porque, infelizmente, é de conhecimento popular que o cidadão está apático com as duas coisas, né? Era para ser com três, mas não. A questão da política e o direito, né? O cidadão ele delega e acabou, e não cobra, não vai atrás, porque ele começou a ficar desacreditado. A contribuição do programa Café com Direito é mostrar o que funciona, é o que dá certo, independente de política, mas o que dá certo na administração do judiciário, na administração, né, no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, o senhor acabou de ressaltar algo positivo, que é essa continuidade, que é essa segurança no pagamento dos precatórios. Então, o Estado tem mostrado, além de ter aumentado a questão quantitativa, ela tem dado uma segurança mensal nesse pagamento. Diante desta afirmativa, haveria ou há essa possibilidade administrativamente do contribuinte do ICMS ele utilizar esses precatórios de terceiros para pagarem a sua dívida de ICMS? Como eu salientei logo no início, nós estamos buscando alternativas de redução do estoque de precatórios, seja na forma de transferência de recursos para liquidação através do Tribunal de Justiça, seja através de formas alternativas que possam reduzir esse estoque. Uma delas, sem dúvida alguma, é o instrumento da compensação. Eu estive no Rio de Janeiro, que é o estado hoje que tem uma maior experiência em relação a isso, conheci o sistema do Rio de Janeiro, é um sistema que funciona perfeitamente, eles conseguem fazer uma adesão em torno de 30% para reduzir o estoque da dívida. E o governador já autorizou fazer um estudo, nós estamos com a comissão formada, o projeto de lei já está em fase de conclusão para que nós possamos submeter ao governador e ele aprovando encaminhar à Assembleia Legislativa. A nossa única preocupação, Sheila, é porque na medida em que você vai liquidando através da compensação e você vai reduzindo o estoque de dívida, consequentemente também você vai reduzindo o estoque de crédito. Porque se você é um empresário que tem, por exemplo, você adquire um precatório no mercado, R$100 mil, e tem uma dívida com a receita de 100 mil, e você adquire esse precatório com um deságio de 30%, e você apresenta ao Estado para liquidar no valor de face, evidentemente que o Estado está ganhando com isso porque está injetando dinheiro na economia de duas formas. Está liquidando o precatório e, ao mesmo tempo, está devolvendo a regularidade fiscal para a empresa que vai gerar emprego, que vai gerar recursos na economia, enfim. Por outro lado, o Estado não está recebendo o dinheiro do crédito para aplicar em infraestrutura, em educação e saúde. Então, o que é que nós estamos pensando, na realidade? E aí até uma informação que o seu programa está tendo o privilégio de receber em primeira mão. Agradecida. Nós estamos querendo fixar um percentual anual. Quanto nós podemos usar de compensação no estoque de crédito? 10%, 20%, 30%? Porque nós temos um estoque hoje de 4 bi. Isso. Eu não posso usar os 4 bi para liquidar a precatória, até porque a nossa dívida é só de 1,2. Mas não podemos também usar todo o estoque do crédito da dívida para liquidar, porque senão o Estado fica sem liquidez para investir em outras áreas. Então, qual é o nosso propósito? Definir um percentual. Vamos usar
nós temos uma dívida de 1,2 de precatórios, vamos usar 300 milhões, vamos liquidar 300 milhões através da compensação. Porque aí você tem um patamar razoável que você pode usar sem comprometer as finanças do Estado. Então, só falta fechar isso para que nós possamos encaminhar o projeto para a Assembleia. Estamos abertos à sugestão. Doutor Gilberto, os telespectadores já devem estar reparando a minha empolgação sobre esse tema e sobre essa entrevista em particular. É falar sobre tributário e com uma pessoa que entende tão bem e que exerce a função que exerce. Porque eu gosto de tributário, defendo o contribuinte, eu digo muito isso, olha, para efetivar o nosso direito, a origem parte muitas vezes da arrecadação do tributo. Então não dá para a gente cobrar do executivo a aplicação do direito se a gente não dá a nossa contrapartida. Mas esse assunto e outros você vai ver no próximo bloco, porque já já a gente volta com Café com Direito, informação jurídica para você.